Ora, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, papá, pela a vida que papá tem nos dado. Te damos graça, papá, pelo seu poder nas nossas vidas. Papá, nos deu essa oportunidade para nós continuarmos com os estudos, papá, e permanecermos na verdade, que é tudo, papá, o que queremos. Nós te agradecemos. Pedimos com que papá convide mais irmãos e que eles estejam interessados em conhecer essa verdade, porque é a verdade, papai, que vai nos dar a vida eterna. E entregamos nossos professores, papai, nas suas mãos, para que papai possa os abençoar, para que eles, papai, tenham força de continuar, papai, nos ensinar essa verdade que nós buscamos. Pedindo isso, papá, tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com que Jesus esteja adiante de tudo. Amém. Amém. Muito bem, eu estou muito contente de estar junto com todos vocês. Deus tem nos abençoado. Estamos hoje na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e estamos participando de uma conferência de irmãos aqui, apresentando para eles a Escola Bíblica Mundial, e nós conhecemos muitos irmãos. É muito bom estar na presença de tantos irmãos de tantos lugares do mundo. Esta semana nós vamos continuar nosso estudo da semana passada sobre a ceia do Senhor. Existem tantas questões, perguntas que as pessoas fazem. O problema que existe quanto a isso é que existem divisões relacionado com a ceia do Senhor, e pessoas estão usando a ceia e opiniões, tradições, para dividir a igreja de Cristo. E nós não estamos querendo deixar isso acontecer. Como nós temos visto da semana passada, nós vimos alguém observando, questionando, será que as mulheres grávidas podem tomar a ceia do Senhor? Eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que os católicos ensinam que não tem nenhuma regra sobre isso, mas eles dizem que se você, homem ou mulher, grávido ou não, tem cometido pecado grave, não qualquer pecado, mas dizem pecado grave, como divórcio ou sexo ilícito, não pode tomar a ceia, a não ser que você foi para o padre, confessou seus pecados, fez penitência e recebido perdão do padre, né? Dizem eles. Mas isso não tem nenhuma doutrina fundado na Bíblia. Nós temos nada falado sobre mulheres grávidas, pode ou não pode tomar. Não, a Bíblia não fala onde a Bíblia se cala. Se a Bíblia não fala nada, vamos dar liberdade para os irmãos fazerem de acordo com a sua própria consciência. E temos e todas as nossas tradições vieram de nossa religião anterior. Nós vemos essa pergunta sobre a Coca-Cola, deve tomar Coca-Cola em vez de suco da videira, o fruto da videira, ou alguns falam vinho, onde a Bíblia realmente fala vinho, e veremos o que a Bíblia fala sobre isso nessa lição.
comer shima em vez de pão, pães asmos, como na Bíblia. A questão importante para hoje é o seguinte: novamente, como vamos decidir essas coisas? Nós podemos seguir nossas tradições da nossa religião antiga, nós podemos seguir nossos opiniões, não é? Bem, mas a gente fazia a vida toda daquele jeito e vamos então continuar. Ou quais são as maneiras que podemos usar para decidir essas coisas? Como nós vimos na primeira lição, nós estamos procurando seguir o que Deus quer, não o que o povo quer, não as nossas tradições, mas o que Deus quer, o que a Bíblia ensina. E o que nós temos para seguir são exemplos. E os exemplos são, na realidade, para nós, um padrão, uma forma que foi aprovado, autorizado pelos próprios apóstolos, né, que Jesus deixou para nós seguir, e nós temos isso, nós vamos então seguir exatamente o que o Novo Testamento nos ensina. Vamos examinar várias passagens, algumas passagens grandes, que já temos visto, como o professor Luizinho na semana passada, mas vamos estar procurando outras coisas que não fomos ainda falado, porque nós estamos procurando responder problemas. Enquanto observamos essas passagens, eu peço, por favor, fique bem atento para responder várias perguntas, como, por exemplo, a ceia do Senhor foi chamado de quê? Aí nós vamos aprender muito por esses nomes, e vamos aprender mais o propósito também, observando nessas passagens o propósito, não é? A ceia foi antes da refeição, porque nós veremos que a igreja no Novo Testamento tomava uma refeição junto. Então, a ceia foi antes dessa refeição, depois dessa refeição, durante essa refeição, ou foi a própria refeição, não é? A ceia do Senhor foi uma refeição? Veremos a resposta dessa, mas fique bem atento para observar essas perguntas durante nossas leituras. E também quais foram os propósitos. Veremos vários propósitos que temos visto e outros que não temos visto ainda, que precisamos ficar bem atentos para não perder essas coisas. Primeira passagem nos ajuda a entender em Marcos capítulo 14 e versículo 22, Mateus, Marcos e Lucas falam especificamente sobre essas coisas, e veremos também João capítulo 6, mas em Marcos 14, versículo 22, está escrito: enquanto comia. Você está lembrado que quando Jesus instituiu a ceia, eles estavam comendo a Páscoa, a festa dos judeus, mandado por lei para tomar. Então, eles estavam comendo cabrito, né, cordeiro, essas coisas. Preparados de uma certa maneira, de acordo com a lei do Velho Testamento. Então, foi enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é meu corpo.
observa uma coisa que Jesus disse, isso é meu corpo. Aí muitas igrejas, religiões, especificamente a Igreja Católica, diz que é transformado em o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, literalmente. Mas nós temos, com o professor Luizinho, que não é bem assim, porque observa que foi tomado enquanto comiam, eles tomaram a ceia, mas Jesus estava fisicamente, presencialmente aí, junto com eles. Eles não estavam comendo o braço de Jesus, ou, não é? Não, Jesus estava fisicamente lá. Não foi transformado em Jesus, mas sim, para nós é como se fosse tomando Jesus para um propósito específico, não é? Então, nós temos que observar também em Atos capítulo 2, logo no início da igreja, né? Porque Jesus já tinha instituído a ceia do Senhor, e então ele está vendo agora pela primeira vez, não foi apenas a instituição, mas sim a prática que aconteceu. Como é que foi na igreja e observando sobre essa refeição, porque sempre foi tomado durante uma refeição, ou antes ou depois, ou foi a própria refeição, vamos ver. Ele diz em Atos 2:42, e preservaram na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles continuavam aprendendo mais e mais, nesse caso, todos os dias. Não foi domingo só, não é? Foi todos os dias, eles estavam já presente com os apóstolos, onde nós sabemos, inicialmente, né, foi no templo, e estavam na comunhão. Essa palavra é extremamente importante. Observa no Novo Testamento que eles estavam sempre em comunhão. Eu faço parte de uma igreja muito grande, deve ter mais de 1.000 pessoas, 1.500 talvez, não sei os números exatos, mas é muita gente. Aí nós tomamos a ceia, nós cantamos, né? Fazemos essa reunião, bem como escrito no Novo Testamento, e estamos observando a ceia, mas tem tantas pessoas, a gente fica pensando, bem, nós devemos tomar uma refeição, e tomamos de vez em quando, até raramente, né? 2, 3, 4 vezes por ano, mais ou menos, talvez. E temos bem pouco tempo para comungar, não é? Ter comunhão, confraternizar um com o outro, mas estamos vendo que no início, no primeiro dia, dia de Pentecostes, em Jerusalém, começou, eles estavam ouvindo, aprendendo dos 12 apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e várias outras coisas, né? E estamos, então, vendo que eles tinham essas certas qualidades da reunião da igreja, mas a comunhão foi tão, tão importante. Quando seria possível ter comunhão, fazer comunhão, não é? Eu vou te dizer. Porque, primeiro, eles estavam sempre juntos,
não é? Até interessante, nós nem sabemos quanto tempo passaram. Alguns estudiosos grandes dizem que talvez até 2 anos cada dia juntos. E é importante observar, porque eles estavam... alguém deixou o microfone aberto e... Aqui. Então, eles estavam sempre juntos, comendo as refeições juntos, o tempo todo juntos. Muitos, milhares de pessoas que vieram de fora de Jerusalém continuaram em Jerusalém, ouvindo os apóstolos todos os dias, aprendendo. Não foram para casa, não voltaram. Mas, interessante, eles continuavam comendo juntos, estando juntos, e como nós sabemos, como o Luiz nos ensinou, eles estavam comendo, tendo tudo em comum, não é? E então, comunhão, extremamente importante na igreja, no Novo Testamento, e nós precisamos valorizar a mesma maneira. Eles estavam partindo o pão, não é? No Brasil, tomamos café da manhã, não é? Mas quando você for para Moçambique, eles não tomam café da manhã, eles não falam dessa maneira, eles falam matar o bicho, né? Mata bicho. É só apenas expressões naturais de tomar uma refeição juntos, né? Uma refeição específica, nesse caso, como nós falamos, ceia, geralmente estamos falando sobre uma refeição de noite, não é? Nós almoçamos, jantamos, ceamos, talvez chimamos, não é? Mas comemos, e isso nos dá tempo juntos para confraternizar, de simplesmente conhecer um ao outro, passar tempo juntos, conhecer os pensamentos um do outro, edificar um ao outro, não é? Simplesmente conversando, baixando um pouco só para Atos 2, 46, diariamente preservaram unânimes no templo, continuaram no templo, né? Mas partir o pão novamente era uma expressão normal de tomar uma refeição, como nós temos. Partir o pão não era uma refeição específica, mas estavam comendo juntos, dando tempo para confraternizar, ter comunhão, porque sempre foi extremamente útil, necessário, desde o início da igreja, o primeiro dia da igreja. Eles estavam passando tempo juntos. Eu estava ensinando essa lição na cidade de Belém, do Pará, no Brasil, no norte. E conversamos, e eles tomaram a decisão, sabe? Nós vamos reunir nos domingos de manhã para comer juntos, não é? E começaram essa tradição, porque foi assim que os do Novo Testamento faziam. Aí eles estavam começando a conhecer um ao outro mais e mais e mais e mais, e acabou sendo, sabe, uma família. Honestamente, uma família tão bem achegado um ao outro, comunhão. É uma coisa tão bonito, não é? O próprio Jesus falou, né? João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vocês amam uns aos outros, assim como eu vos
amei. Que vocês amem, assim que todo mundo vai saber que vocês são meus seguidores, porque vocês amam uns aos outros, não é? Então, criando esse clima dentro da igreja, essa reunião, comunhão, comemos com família, não é? Tornamos uma família. Veja o que aconteceu em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos domingos, né? Estando nos reunidos com o fim de partir o pão. Qual foi o motivo que eles tinham ainda anos depois, né? Anos depois de Atos 2, o primeiro dia da igreja começou, e Atos 20, né, passou, aí a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas vários anos provavelmente, eles continuavam nessa mesma prática de reunir no primeiro dia da semana com o fim de matar o bicho, não é? Com o fim de tomar uma refeição juntos. E eles estavam fazendo a mesma coisa, e você pode imaginar sentado lá com os irmãos, rindo, contando história, o que aconteceu essa semana, o que vai acontecer a semana que vem, não é? E criamos esse ambiente de alegria, de família, não é? Então, eles estavam reunidos com o fim, com o propósito de comer juntos. Às vezes, sabe, nós não temos a certeza, ele está falando sobre a ceia do Senhor, ou ele está falando sobre comer uma refeição juntos. Sabe qual é a resposta? Nem sempre sabemos, nem sempre sabemos. Geralmente sabemos, né? Porque podemos observar. Foi uma refeição ou foi a ceia do Senhor? E veremos mais sobre isso logo depois. Atos capítulo 20, versículo 11. Esse foi continuação da história, onde Paulo começou a ensinar, né? Ele não parou. Então, esse irmão caiu do terceiro andar e morreu. Caiu de 3 andares e ele morreu. Paulo, através de Paulo, né, Deus ressuscitou esse jovem, e então eles subiram depois de meia-noite, não é? Já foi depois de meia-noite, partiram o pão e comeu. Ou seja, novamente uma refeição juntos. Aliás, sempre nós vemos havia uma refeição juntos com a igreja comendo. Isso aqui, como estamos vendo, anos depois, continuou a mesma prática, tomando uma refeição juntos. Não sabemos que refeição foi, né? Mas geralmente pensávamos a ceia era uma refeição de noite. Então, eles partiam o pão e comeu. Talvez ele está dizendo tomaram a ceia do Senhor junto com a ceia de comida, uma refeição, como Jesus mesmo fez na instituição, né? Enquanto comia, não é? Eles, então, mesma coisa, do início até o fim do Novo Testamento havia essa refeição, porque era necessário para ter comunhão, né? Confraternização. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 17, Paulo estava lidando com um problema na igreja. Por quê? Na igreja em Corinto, eles estavam conversando sobre as igrejas, religiões idólatras, porque tinha muitas, não é? Aí eles estavam comendo no mercado, lá aquele mercado onde vende carne oferecido a
ídolos, ofereceu esse carne para o ídolo, mas interessante, o ídolo não comeu. Claro que não, né? Ele é uma estátua e mais nada. Mas isso, muitos deles, novos irmãos, estavam sendo convertidos dessas religiões idólatras. Eles estavam vendo, né? Você vai para o mercado e comprar essa carne oferecido a ídolos. Antigamente era para adorar aquele ídolo, não é? Então eles estavam comendo e era para adorar. Aí, agora eles estão vendo um irmão em Cristo comprando aquela carne, porque talvez seja mais barato lá, ou não sei, naquele mercado, estão ofendendo muito. Aí você vai no mercado, você vai no templo daquela religião idólatra, lá tem mata-bicho bem baratinho para comer, e eles estavam comendo no templo de um ídolo, não é? E isso ofendeu muito os novos convertidos daquelas religiões idólatras. Então, escandalizando algum irmão, não é? Recém-convertido. Mas eles estavam com esse problema, Paulo está tentando resolver. Ele diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, não é? Aí ele explica nesse contexto sobre tomar essa carne, não é? Não é bom se nós acabamos usando para escandalizar novos convertidos daquelas religiões, e não é possível. Vamos escandalizar o irmão, vamos fazer o quê? Versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não é? Observando que demônios habitam talvez dentro desse do ídolo, não é? Que está aí, demônios, cheio de demônios. Então, nós vamos comungar, ter comunhão, confraternizar com os ídolos, né? Ele está falando. Então, nossa confraternização é com a igreja ou com idólatras? Descendo para capítulo 11, como já estudamos na semana passada, mas nós hoje vamos estar procurando novas percepções de outras maneiras. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Paulo diz, vocês estão errando aí, não é? Eu não posso te agradecer, não posso te louvar, porquanto vós ajunteis não para o melhor, mas sim para o pior. Eles continuavam, como nós vimos em Atos 20, versículo 7, no primeiro dia com o fim de partir o pão, de tomar a ceia, tomar aquela refeição de confraternização, e eles estavam errando. Como nós vemos, hoje em dia nós temos problemas com a ceia e acaba dividindo a igreja e não queremos. Mas no Novo Testamento eles tiveram o mesmo problema, né? Então, nós temos que tomar cuidado e aprender as lições do próprio apóstolo Paulo para não ter problemas quanto à ceia.
eu não vou te louvar, neste caso, versículo 18, porque antes de tudo, estou informado de haver entre vós, quando vos reunis na igreja, eu, em parte, eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis, novamente estamos nesse contexto de em eclesia, ou seja, quando vos reúne. Em eclesia simplesmente significa na igreja, não é? Quando a igreja está reunida. Quando vos reunis na igreja, eu, em parte, creio, deixa eu pulei uma linha aqui, para reconhecer os aprovados, versículo 20, quando, pois, está reunidos, não é a ceia do Senhor que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis. Interessante, não é? Eles estavam reunidos para tomar a ceia, sim, para tomar aquela refeição. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, não é? Ou seja, entenda que no Novo Testamento havia ainda escravos, havia mestres, na igreja tinha o próprio mestre e escravo na mesma igreja, não é? Eles se reúnem na igreja como irmãos em vez de mestre e escravo. Então, temos que observar que na igreja tinha alguns que eram servos, mas o seu mestre não era irmão em Cristo. Eles estão reunindo para comer, não necessariamente para encher a barriga, não é? Mas era mais para confraternizar. Só que o problema é que os mais ricos chegavam cedo, né, na hora certa, e os escravos só podiam chegar depois de completar todos os seus trabalhos no fim do dia. Então, eles estavam reunindo de noite para tomar a ceia, mas os escravos, os mais pobres, que tinham que terminar o dia de trabalho antes de vir, quando ele chegaram, aí logo começaram a comer, comeu, não é? Até acabar. Não tinha mais nada para comer quando os outros estavam chegando, não tinha nada, não é? Não tinha nada sobrando. Então, eles não estavam comendo a ceia. Jesus disse, eles estavam tomando a sua própria ceia, não a ceia do Senhor. E há alguns que têm fome. Eles realmente estão querendo comer alguma coisa, né? Então, ao passo de que há também quem se embriague. Então, eu posso observar alguma coisa sobre o que é que eles estavam tomando, né? A palavra embriague, às vezes, pode falar sobre ficar louco, não é? Ou apenas simplesmente demais, né? Comeu demais, bebeu demais, e então eles estavam cheios e os outros não tinham nada. Eles eram pobres, eles só podiam chegar, né, mais tarde. Ele então pergunta aos mais ricos que já chegaram, comeram logo, vocês não têm, por acaso, casas onde pode comer e beber, não é? Ou será que você está, escuta bem, menosprezando a igreja de Deus, menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os que nada têm, não é? Eles estavam passando fome e você chegou, comeu tudo. Você
não está pensando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Deus, não é? Então, esse era o problema. O problema na igreja em Corinto era esqueceu seus irmãos. Comeu tudo, ficou, né, todo satisfeito, aí os outros irmãos estavam passando fome, chegou envergonhados, que vos direi, louvai você, nisto certamente não vos louvo, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, e que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, depois de ter comido, não é? Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse contexto, estamos observando que eles, sem dúvida, estavam comendo uma refeição, novamente, como sempre, no Novo Testamento, eles comiam uma refeição. Mas não, bem, não era uma refeição especialmente ou especificamente para encher a barriga, né? Era para ter comunhão uns com os outros, não é? Ter tempo para conversar e fazer um ambiente de família, não é? Amar uns aos outros, conhecer as necessidades uns dos outros. E comunhão era extremamente importante na igreja no Novo Testamento. Então, estamos nesse curso sobre começar a igreja do Novo Testamento, da Bíblia, não uma igreja moderna, mas fazer o que eles faziam, de acordo com esse padrão, essa forma, esse exemplo. Porque como vamos decidir? Vamos decidir segundo o exemplo, a forma do Novo Testamento. Eles tomavam uma refeição, vamos também fazer a mesma coisa, mas durante a ceia, ou provavelmente, né, no fim da ceia, no fim dessa refeição, enquanto comíamos, conversávamos, aí nós separamos um tempo específico, uma coisa especificamente separado da refeição para tomar a ceia, não a nossa ceia, a ceia do Senhor, não é? Então, fazemos isso, como nós vimos nesse contexto, um propósito para lembrar Jesus. Em memória de mim, Jesus falou. Observa a ordem. Esse contexto foi tomar o pão primeiro, nesse contexto, depois beber. Em outros contextos, foi ao contrário, beber e depois comer. Então, isso, obviamente, a ordem comer, tomar o pão, tomar o suco, não faz diferença, porque tem um lugar que fala o pão primeiro, o suco da videira depois, e outro contexto ao contrário. Então, nós estamos vendo que havia sempre uma refeição para comunhão, confraternização entre os irmãos, porque
comunhão, confraternização era extremamente importante na igreja. Nós vimos a semana passada também sobre não tomar indignamente, não é? Precisamos observar o que é este tomar a ceia indignamente. Por favor, não esquece o que está acontecendo dentro deste contexto, não é? O problema foi os irmãos que chegavam mais cedo, tomavam a sua refeição juntos, antes, logo, sem esperar os que nada têm, não é? Que só chegavam mais tarde. Então, continuando no nosso contexto, capítulo 11, versículo 27 a 34, o fim desse contexto, ele diz aqui, versículo 27, por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Estamos falando especificamente aqui sobre a ceia do Senhor. E qual foi o problema? Comendo e não deixando nada para os que nada têm, envergonhando os que nada têm. Então, comer indignamente neste contexto, claramente, não é uma coisa sobre eu pequei essa semana, deixa-me pensar, será que eu pequei? Não tem nada a ver com isso. O contexto, né? O contexto fala sobre examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que corpo? O pão que comemos? Não. Aqui fala sobre sem pensar da igreja, né? Os seus irmãos que nada têm, não é? Sem pensar dos seus irmãos, o corpo de Cristo, que nada tem, que chegam mais tarde, aí não tem nada o que comer, porque eles agora estão com vergonha, não é? Porque só podiam chegar mais tarde. Então, Paulo está repreendendo severamente os irmãos que não estavam lembrando os irmãos em Cristo que nada têm. Não têm o que comer, porque eles são, né, pobres e têm que trabalhar até terminar o dia de expediente e só pode chegar naquela hora. Então, discernir o corpo fala sobre exatamente esse problema. Não estamos aqui falando sobre, será que eu pequei essa semana? Eu não posso tomar a ceia porque eu pequei essa semana. Não tem nada a ver com isso. Problema de ser indignamente, nesse contexto, é claramente explicado que fala sobre sem pensar, sem lembrar do seu irmão em Cristo, não é? Existe na igreja muitos fracos, ok? Porque eles não amavam um ao outro, não é? Esse versículo, vamos terminar versículo 29, sem discernir o corpo, come e bebe juízo, ou seja, condenação para si. Eles estão se condenando, porque estão chegando, comendo, bebendo até se fartar, mas sem lembrar o seu irmão, sem amar o seu irmão. Vocês estão pecando feio. Não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, é a sua própria. Vocês estão aí para encher a sua barriga
sem lembrar os que nada têm, não é? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem, ou seja, alguns irmãos em Cristo fracos, eles não estão amando o seu irmão, eles nem mesmo têm vida espiritual, alguns, né? Versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, se nós fôssemos condenar a nós mesmos, não seria nenhum problema, porque nós estaríamos nos corrigindo rápido, não é? Não seria julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Paulo está escrevendo aqui, os disciplinando, corrigindo, não é? E é o próprio Senhor que está disciplinando, que é a palavra dele, né? Para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, porque era o certo, né? Não estava fazendo mal em comer juntos, estavam fazendo certo para comer juntos. Esperai uns pelos outros, não é? Esperem. Ou seja, ame seu irmão. Se não amar seu irmão, não será salvo. Não será salvo. Se alguém tem fome, come em casa, né? Antes de chegar, porque vocês sabem, alguns não podem chegar na hora certa. Então, não é, para você não é uma questão de comer, né? Vocês têm casa, você tem comida lá, come, não é? Antes de vir, porque o propósito não é para encher a sua barriga, não. Nós estamos comendo, nos reunindo com dois propósitos. Um, para a comunhão, e dois, para lembrar Jesus. E, como nós temos visto, um terceiro, para anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 5, nós voltando um pouco, capítulo 5, versículos 7 e 8, lançai fora o velho fermento. Um irmão lá estava cometendo adultério, imoralidade, não é? Na igreja, então, Paulo estava dizendo, nós não podemos comer a ceia do Senhor com pessoas que estão vivendo em pecado, não é? E não arrependido, e ele foi expulso da igreja, porque ele estava vivendo em pecado, se chamando irmão, não é? Não, assim não pode. Não, esse irmão, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, pois por isso celebramos a festa não com o velho fermento, aqui ele está chamando de uma festa, não é? Uma celebração. Então, é uma celebração de quê? Duas coisas. Lembrando Jesus e comunhão, né? A comunhão um com os outros. Celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia desse irmão, que se chamava irmão, mas não era irmão, porque estava vivendo em pecado. E sim, com os asmos da sinceridade e da verdade, né? Novamente, como fomos ensinados a semana passada, foi pães asmos, ou seja, sem fermento, sem fermento. Segundo Pedro também, nós estamos vendo em todo tipo de parte, anos depois, desde o início, desde a primeira vez quando Jesus instituiu a ceia, foi durante uma refeição. Novamente, vemos em 2 Pedro 2, versículo 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando prazer a sua luxúria
carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regulam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Novamente, nós estamos vendo sobre essa prática da Igreja do Novo Testamento em tomar junto uma refeição, e eles estavam chamando aqui de um banquete, não é? Então, novamente, tem esse problema de fazer esse banquete junto com pecadores. Não pode, né? Nós somos irmãos em Cristo. Não vamos ter essas pessoas ao nosso redor dizendo-se irmão e não sendo cristão de jeito nenhum. Judas, versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Veja novamente, agora novamente é chamado de uma festa, não é? Uma festa de fraternidade, confraternização, irmandade, família, não é? É uma refeição de família. Então, vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores, agora não são apenas os membros da igreja, mas sim os próprios líderes, os presbíteros, os anciãos, pastores que a si mesmos se apresentam nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidos, duplamente mortos, desarraigadas, ou seja, veja, uau, não é? Eles, nesse caso, são líderes da igreja e eles precisam ser tirados da igreja e tirados dessa festa de fraternidade, não é? Esses banquetes. Então, veja, estamos comendo bem, é uma refeição, né? Bem, na igreja em Belém, como nós estávamos conhecendo a refeição da igreja do Novo Testamento, estávamos vendo cada irmão estava trazendo uma coisa, eles estavam tomando naquela situação um mata-bicho juntos, café da manhã, bastante café, um trazia café, outro trazia presunto, outro trazia várias coisas, né? Chima, sei lá, e cada um tomando bem, comendo bem, não é? Todos juntos, esperando um pelo outro, não especificamente para encher a barriga, não é? Se você quer encher a barriga e vai chegar cedo, então tome logo alguma coisa antes de ir, porque nós queremos amar os irmãos que nada têm. Voltando para as nossas perguntas iniciais, nós vemos que a ceia do Senhor foi chamado de comunhão, não é? A comunhão. Até muitas igrejas e religiões continuam com esse mesmo nome. Em vez de falar ceia do Senhor, eles falam a comunhão. E está certinho, certinho. Mas sem a refeição, não é só comunhão, mas essa é uma refeição junto com quem? Junto com os irmãos, a família de Deus, e o próprio Jesus disse, se lembra da semana passada, junto com o próprio Jesus, não é? Ele está no nosso meio. Jesus disse, eu não vou tomar até que, né, dentro do reino, eu estou comendo com vocês. Então, Jesus está comendo
essa refeição, essa ceia da igreja. Comunhão, e chamado também de um banquete, chamado uma festa, não é? Segundo, nós vemos a pergunta, a ceia foi antes da refeição, foi depois da refeição, ou foi a própria refeição? Eu deixo você responder essa pergunta, porque não tenho bem a certeza sobre a resposta. Eu estou um pouco mas vamos continuar. Bem, ceia para lembrar Jesus, para anunciar a morte de Jesus Professor, e ele venha para comunhão. Pode falar. sim, conforme a pergunta que o professor disse de que, então, comunhão está depois, qual foi a pergunta mesmo? Não, porque estamos vendo duas coisas, comendo juntos e tomando a ceia do Senhor, são duas coisas. Uma refeição leva tempo, a gente come e estima, Jesus estava, né, comendo aquele cordeiro, não é, da Páscoa, quando ele estava fazendo a instituição da ceia. Então, estava escrito durante a ceia, provavelmente no finzinho da ceia, estavam terminando de comer aquele cordeirinho, e então, agora começando a ceia do Senhor, não é? Então, tomando e lembrando Jesus. Então, provavelmente foi sempre no fim dessa refeição. Eu espero que respondeu a sua pergunta. Sim, certo, Ok. porque pode ser que isso aconteceu depois da ceia, que eles e depois isso também essa ceia, né? Ou eles tiveram união primeiro. Sim. Não foi muito claro no Novo Testamento, eu não estou deixando muito claro, porque no Novo Testamento não foi claramente explicado, eu estou deixando não bem explicado, tentando concordar plenamente com a palavra de Deus. Certo. Quais Certo. foram... Faria sentido, porque... Pronto. Sim, pode falar. Quais foram os propósitos? Bom, para lembrar Jesus, para anunciar a palavra, a morte do Senhor Jesus, para a confraternização, para celebrar, não é? Celebrando, porque nós temos grandes motivos para celebrar, mas não foi para confraternizar com o pecador, não é? Interessante, múltiplas vezes, inclusive não queremos confraternizar com alguém que é um líder da igreja, mas está vivendo em pecado, né? Chamamos a atenção dele, pedimos arrependimento dele e tal. Podemos estudar isso em outra ocasião sobre o que fazer se seu irmão pecar, né? Não para encher a barriga,
Se você está com fome, muito bem, come alguma coisa pelo caminho, come em casa, não é? Mas ame seus irmãos. Só no finzinho eu preciso sair, porque eu tenho que estar partindo para outra cidade para igreja, reunião da igreja, então vou terminar. Fala muito sobre o pão, ou comer. Está muito interessante porque, observa bem, não fala sobre a ceia do Senhor, mas parece que sim. Fala em versículo 33, o pão de Deus, e que desceu dos céus, não é? E dá vida ao mundo. Parece que é a ceia, mas não tem nada a ver com a ceia. Por quê? Porque quando Jesus falou essas coisas, isso foi bem antes de existir a ceia. Talvez 1 ano, 2 anos antes de existir a ceia. Eles nem sabiam o que era a ceia do Senhor nesse tempo, não é? Então, nós estamos em João 6, no início do Evangelho. Então, às vezes, lemos essas passagens pensando que é a ceia, mas não é a ceia. Porque aqui diz que, versículo 51, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, não é? Versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós, não é? Ou seja, se você não tem Jesus, se você não crê em Jesus, desculpe, mas você não tem salvação, não é? Esse é o que está dizendo, não? Aqui não fala nada sobre a ceia do Senhor, porque se fosse sobre a ceia, isso significa, se você não tomar a ceia, você está perdido. Desculpe, não tem nada a ver, porque João 6 não tem nada a ver com tomar a ceia, e sim sobre crer em Jesus, né? Seguir a palavra de Jesus. Me perdoe o tempo, eu tenho que sair um pouco cedo, mas eu espero que aprendeu muitas coisas e prontos para já pensar em tomar a ceia cada semana e vamos pensar como vamos fazer isso, como vamos começar juntos como uma refeição, terminar essa reunião, essa refeição com a ceia do Senhor, lembrando Jesus, não é? Mas tendo tempo para confraternizar também. Isso é assim como eles faziam no Novo Testamento e nós queremos seguir os exemplos do Novo Testamento. Amém? Luizinho, você Amém. alguma coisa para falar? Amém. Se eu ainda vou estar aí, se tem uma pergunta, pode ligar seu microfone e fazer, né? Deus abençoe vocês, eu vou sair. Queremos agradecer a Timóteo por estar aí, e essa aula vai estar lá no YouTube daqui a pouco, você pode assistir novamente. Se tiver uma pergunta, vamos conversar. Liga seu microfone. Obrigado, Timóteo. Tchau, irmãos. Não, professor. Se tem alguma pergunta sobre a ceia do Senhor, podemos Sim, falar. sim, professor. Pode falar. Tem a questão que eu tenho, professor, acerca dessa pergunta Sim. é procurar saber daqueles irmãos que estão dentro da igreja e que não foram batizados de acordo com o batismo
dos discípulos, digo o batismo dos apóstolos, mas a pessoa está na igreja e está lá a cear. Há algum problema? Porque alguns não tiveram aquele batismo que nós tivemos. Mas quando vêm na igreja, eles dizem que já foram batizados e entram na ceia. Olha só, a ceia do Senhor é para os cristãos, né? Para os cristãos. Quem são os cristãos? As pessoas que foram batizadas, né? A ceia do Senhor é para as pessoas que foram batizados, os cristãos, né? E foram batizados. Então, se não é cristão, não deve tomar ceia. Agora, quando você passa a ceia, se uma pessoa não cristão tomar ceia, não está fazendo, não há problema nenhum. Então, quem vai administrar a ceia deve avisar. A ceia do Senhor é para os cristãos, os que são batizados, né? Agora, se alguém tomar ceia, se alguém tomar ceia sem ser cristão, não há problema nenhum, entendeu? É melhor não impedir dele tomar ceia. Daí você daqui a pouco. É melhor não impedir dele tomar cedo e você não dar ceia para ele sair com raiva e não voltar mais, entendeu? Mas quem vai lá na frente ministrar ceia deve avisar, a ceia é para os cristãos. Então, se você está visitando, você não deve tomar ceia. Mas se mesmo assim eu insistir, não deixa para lá, porque a ceia é um conjunto. É aquilo que você está na mão, o pão e o suco, e está na mente. Se você tomar ceia sem aquilo que está na sua mente, ali não tem valor nenhum. Você entende? E o professor falou indignamente, né? Isso aqui é o corpo de Cristo dado na cruz. Então, são os ingredientes, são aquilo que está na sua mão com aquilo que está na sua mente. Isso que você está comendo é o pão de Cristo, que representa o corpo de Cristo dado na cruz. Lembrado, meus pecados foi perdoado. Esse pão que você está comendo é o corpo de Cristo, que é o grupo dos salvos. A Bíblia fala que a igreja é o grupo dos salvos. Aí lembrar da comunhão. Então, se a pessoa come aquilo ali sem isto que está na mente, está simplesmente comendo um bolinho de farinha de trigo. Não é a ceia do Senhor que está comendo. Você está comendo a mesma coisa que ele, mas você está comendo a ceia e ele não, porque é aquilo que está na mão com aquilo que está na sua mente. Ok? Sim, professor, outra questão, professor, que eu gostaria de saber, apesar de ser uma questão um pouco assim, não sei como dizer, mas é minha dúvida, professor. Professor, quando alguém vai cear e a Bíblia diz que a pessoa tem que se preparar sendo casal, então, esse casal, antes da ceia, podem se encontrarem, namorarem durante a noite para depois ir cear. Ou as pessoas devem estarem em jejum, digo jejum, em jejum dele não se tocarem durante a noite para irem cear. Não, não tem nada disso na Bíblia, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso na Bíblia. Né? Então, nada disso impede a pessoa de tomar ceia. Não tem nada que impeça a pessoa de tomar ceia. Né? Se a pessoa fala assim, eu sou pecador, peco todo dia e não estou arrependido, não. É nem saber de perdão de pecado. E aí ele deveria se arrepender, porque o pão e o corpo, a ceia do Senhor é memória, é comemorando a morte de Jesus pelo meu pecado. Então, isso é dizer que eu estou arrependido. Se eu não estou arrependido, então eu vou tomar a ceia do Senhor como? Se a ceia do Senhor foi dada na cruz, o corpo de Cristo foi dado na cruz para perdão dos pecados. Agora, teve relação com a esposa, outra coisa assim, isso, nada disso impede de tomar ceia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são bem diferentes. Muito obrigado, professor. Essas é que foram as dúvidas durante a aula. E, professor, estamos a pedir essa matéria, professor, em PDF. Eu tenho guardado no e-mail, então, quando conseguir imprimir, acabo guardando. Isso vai nos edificar muito na igreja. Eu vou pedir ao professor Timóteo para mandar para vocês, ok? Sim, professor.
Vou pedir a ele. E essa gravação vai estar lá no YouTube, pode assistir outras vezes que quiser, pode compartilhar e fazer o que quiser. E o PDF, eu vou pedir ao professor Timóteo para enviar para vocês. E tem mais uma pergunta? Eu, sim. Pode falar, Michel. O som não está muito bom, Michel. Sim. Se tiver uma pergunta, pode falar. O som Eu não está estava muito dizendo de que a mim não é pergunta, né? Sim, Problema da internet. pode falar. É problema da internet. Ok, estamos Sim, ouvindo eu agora. estou dizendo de que a mim não é pergunta, né? É de agradecer pela essa aula de hoje sobre a ceia, né? É de agradecer porque muitas das vezes, às vezes nós mesmo a congregação local, muitos dos irmãos, eles olham o João capítulo 6 como sendo de que Jesus estava falando sobre a ceia. Em João capítulo 6 não fala sobre ceia, porque Jesus, os irmãos pregam aquele capítulo falando sobre a ceia. Aquilo não é ceia, conforme como o irmão Timóteo explicou, está certinho, ali não fala sobre a ceia. Agora, outra coisa, irmãos cristãos, por causa de que e queremos insistir para a pessoa poder ainda cada vez mais ir à frente e confessar, porque à noite dormiu com a esposa, ok, ele não pode passar da ceia. Isso também não é bom, porque a ceia do Senhor não tem a ver com o pecado que eu cometi, não. Se eu for fiel a Deus, se eu sei de que eu cometi o pecado, eu preciso reconhecer e eu confessar a Deus, mesmo que seja na minha casa, depois eu ir à igreja e eu passar a ser do Senhor. E eu não vejo motivo, um problema aí. Sim, Michel. Olha só. Ele falou foi marido e mulher. Relação sexual em marido e mulher não é pecado. Não está cometendo pecado. Se você é casado e você tem relação com sua esposa, você não está pecando. Aonde isso é pecado? Né? Isso não é pecado, entendeu? E se fosse pecado, o sangue de Cristo serve para quê? Para perdoar pecado, entendeu? Você precisa lembrar, e Jesus Cristo morreu. A ceia é uma lembrança. Lembrar esse pão que você está comendo é o corpo de Cristo, o suco que você está bebendo é o sangue de Cristo, dado na cruz pelos seus pecados. Aí você vai lembrar que seus pecados não vão mais te condenar, e Jesus já morreu por ele. Aí você vai lembrar de continuar fugindo do pecado. Né? Fugindo do pecado. E seus pecados já foram perdoados e você não deve mais continuar pecando. E ele falou isso, foi sobre marido e mulher. Então, isso não há pecado. Marido e mulher não comete pecado de relação sexual entre si. Entendeu? Não comete entre si. Ok? Certo. Obrigado. Amém. Aí tem mais uma pergunta? Pode falar. Não é uma pergunta, professor, é um pedido. A Igreja de Cristo não tem como visitar algumas igrejas, digo aqui em Moçambique, em outros países, talvez porque há muitas igrejas que os pastores não a verdade porque pelo propósito deles, mas porque eles não têm essa verdade. E talvez se virem a saber da verdade, eles podem ensinar. A Igreja de Cristo não tem feito essas visitas em visitar as igrejas para falar com os líderes até o ponto deles conhecer o que nós estamos a estudar. Porque eu parto de uma igreja em que desde que eu nasci, os meus pais ainda estão lá. Então, se alguém está grávida, não pode cear. Se alguém está de período, não pode cear. E quando você
diz que teve relações sexuais com sua esposa no dia anterior, não pode cear. Eles só estão a cear uma vez por mês. Tudo errado, professor. Tudo errado mesmo, tudo errado. Tudo isso que você falou, eles fazem, está tudo errado. Olha só, sim, nós temos em 2012, eu estive em Moçambique, em 2018 eu estive em Moçambique, 2020 eu ia para Moçambique, mas veio a pandemia. O Timóteo está sempre viajando mesmo, né? E há 8 dias, eu estou agora em Salvador, daqui 8 dias eu vou estar em Luanda, o Timóteo vai estar lá, eu moro no Brasil, o Timóteo mora nos Estados Unidos, daí a 15 dias, 8 dias mais ou menos, eu vou estar em Luanda, e Timóteo vai estar em Luanda, lá em Angola, justamente fazendo isso, ensinando a palavra de Deus lá. Então, nós estamos sempre viajando, sim. Né? E este grupo foi criado para ajudar como iniciar na sociedade uma igreja ou a Bíblia. Então, igual a igreja dos apóstolos. Então, nós estamos sempre preocupados com isso, estamos sempre fazendo a nossa parte. Agora, por exemplo, neste grupo aí, tem 150 pessoas, mas só entrou quanto? Só entrou 10. Eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Mas nós estamos sempre nos esforçando para fazer a nossa parte. Nós entendemos que precisamos fazer muito mais e estamos lutando. Okay? Agradecemos, professor. Sim, agradecemos. Amém. Deus te abençoe com muita força. Amém. Amém. Alguém tem mais uma pergunta? E vamos fazer uma oração e vamos agradecer ao Senhor. Deus Pai, Deus poderoso, nós só temos a Bíblia, a única maneira, e temos de conhecer o Senhor. Nós só temos a Bíblia. A Bíblia é a única maneira de conhecer o Senhor, de conhecer a tua vontade. Mas os homens, Senhor, religiosos, têm deturpado a tua palavra. Mas essas a ti, e cada um de nós temos a Bíblia em nossa mão. A Bíblia fala a verdade. A Bíblia não ensina a doutrina de homem, ensinamento de homem. Então, nos ajude a esquecer religiões, nos ajude a esquecer o que o homem fala e nos ajude a deixar somente a Bíblia falar para a gente. E sabemos que vamos ser julgados no último dia pela Bíblia. O Senhor vai trazer a Bíblia e vai julgar cada um de nós de acordo com o que está escrito na Bíblia. Por isso, Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra e nos ajude a praticar a Tua palavra e nos ajude a ensinar a Tua palavra exatamente como está escrito, sem tirar e sem acrescentar nada. Te pedimos a sua bênção por hoje, abençoe para que nós possamos estar aí no próximo domingo, mais uma vez, para continuar examinando a tua escritura. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. E Deus abençoe a todos por